Boa tarde, pessoal. Acho que vocês estão um pouquinho cansados, né? Fim de bimestre, mas a gente, né, tinha marcado a aula de hoje e eu vou. Olá, Júlia, tudo bom? E eu vou começando, à medida que vocês forem entrando, vocês vão acompanhando, tá? Júlia, tem alguma dúvida dos exercícios da aula anterior? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, nenhuma dúvida. Tranquilo? Então, nós partimos aí para o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a geração de energia, né? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a geração e vou falar sobre um modelo matemático do gerador. Pode ser uma pilha, pode ser uma geração de energia, como se fosse lá em Itaipu. Então, só para a gente contextualizar, eu trouxe aqui um vídeo do Manual do Mundo, que eu gosto bastante. Vamos aprender o que é e quais são os tipos de assédio. Eu passei a ser tratada como a garota. Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente a usina que mais gera energia elétrica no nosso planeta, Itaipu Binacional. Se você é meio preguiçoso para estudar geografia, Itaipu fica no extremo oeste do estado do Paraná. Esse rio que a gente está vendo aqui embaixo, por acaso, se chama Rio Paraná e está na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, Itaipu é uma usina que é dividida entre o Brasil e o Paraguai, por isso que ela chama usina binacional. Nesse momento, eu estou pisando, por exemplo, em território paraguaio, porque eu estou do lado de cá do Rio Paraná. Rapidinho, como é que funciona a geração de energia hidrelétrica? Essa barragem está cheia d'água até o topo. Por isso a gente diz que essa água tem energia potencial gravitacional, que é uma energia que vai ser liberada quando a água descer por gravidade. E é isso que ela vai fazer. Ela vai descer por esses canos e vai chegar lá embaixo numa turbina. Essa turbina vai girar, então a energia potencial gravitacional já se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento, e o giro da turbina vai acionar um gerador de energia elétrica, desse que a gente está acostumado a ver no Manual do Mundo, e a gente já tem energia elétrica. Simples assim. De uma ponta até a outra, a barragem de Itaipu tem 7,9 km. Uma parte da barragem de terra, a outra parte de pedra, e essa parte central que a gente está vendo aqui, que é onde gera energia, é feita de concreto. O que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso vídeo é como é que as pessoas fazem para garantir que isso aqui nunca vai arrebentar e levar embora a cidade de Foz do Iguaçu, que está um pouquinho mais para baixo. Tá vendo o chão lá embaixo? A gente vai chegar até lá. Isso daqui não são andares, não. É a altitude que a gente está em relação ao nível do mar. A gente chama de cotas. Então a gente está descendo até a cota 40, são 40 metros em relação ao nível do mar. Se a gente fosse comparar a altura desse vão aqui com um prédio, seria um prédio de mais ou menos uns 60 andares. Pior que eu acho que eu errei na conta, não contei a parte da barragem que fica da água para cima. São 16 metros, então dá um prédio de 65 andares. Caramba! A primeira coisa que eu não fazia ideia é que a barragem é toda oca. Quase 200 metros de desnível aqui, é uma caverna gigante. Joinha! Ó, a gente desceu até o fundo da estrutura da barragem. Aqui já é o leito do Rio Paraná, ou seja, a gente chegou na pedra em que a barragem foi construída em cima. Aqui a gente está na cota 40, lá em cima está na 220, são 180 metros abaixo do nível da represa. Nesse momento eu estou exatamente aqui embaixo. Você está vendo toda essa estrutura colossal aqui, pode dar a impressão de que é duro que nem uma pedra, que nem uma rocha. Não é bem assim não, essas paredes se mexem. A estrutura inteira da barragem é formada por 137 blocos de concreto, que dá mais ou menos 210 vezes o concreto usado para construir o estádio do Maracanã. Você deve imaginar o tamanho que esses blocos têm, e entre eles existe um espacinho, uma margem de erro ali, uma junta, e para eles poderem se mexer de um jeito independente. Bora então conhecer um tal de alongâmetro, ele mede o deslocamento das placas. Então eu tenho uma espécie de uma régua, né? Que eu faço o encaixe perfeito, se fosse um encaixe macho-fêmea, né? E um relógio comparador, e conforme eu abro ou fecho, ele me dá a leitura. Qual é a resolução do instrumento?
micras, milésimo de milímetro. Nossa. A associação dessas 3 leituras me permite calcular o quanto que abriu e fechou essa junta e o quanto que ela movimentou nesse sentido. E os do piso, eu faço as mesmas 3 leituras e ele me dá novamente a abertura, só que daí nesse movimento eu vou ter o deslizamento entre um bloco e outro. Mas ele desloca. Ele desloca. E a movimentação dele é sazonal, ou seja, abre no inverno, fecha no verão. E esse pêndulo gigante serve para quê? Serve para monitorar o movimento da barragem, que seria a inclinação dela com relação a ela mesma. Isso aqui dentro a gente tem um peso de 60 quilos. 60 quilos, que está dentro desse balde, aqui tem óleo. Certo. Esse óleo serve para diminuir a vibração, para que a gente tenha uma precisão maior na nossa leitura. E a linha está presa lá em cima, Lá em cima. para cima da água. Para cima da água, na cota 223, mais precisamente. Conforme ela se movimenta lá em cima, né, O que está pendurado o que aqui. está pendurado aqui fica mais longe ou mais próximo. Exatamente um prumo de pedreira, só que high-tech. Exatamente. E com 200 Uma metros de precisão comprimento. muito maior, né, do que o prumo de pedreiro. Qualquer movimentação que der lá em cima, essa linha vai bater na parede. Se for uma movimentação... Se for um terremoto, Esperamos que não. que nunca aconteça. Então esse aqui é o equipamento que a gente usa para fazer a leitura. Chama-se cordinômetro. A leitura a gente faz na ponta desse cone aqui, no cone metálico. É essa leitura que interessa para nós. E vai cair a barragem. A gente tem também um outro pêndulo, só que é invertido, que serve para ver se a barragem está se movimentando em relação ao chão. Só que aí a ponta desse instrumento fica presa lá embaixo, ancorada na rocha, e a outra ponta fica em cima de uma boia. Então, se a barragem se deslocar em relação ao planeta Terra, você sabe, vai ser essa linha aqui que vai contar. Esse cara aqui que vai entregar. A barragem, ela praticamente não deslizou desde a época da construção até agora. Que bom, né? Ótimo, para nós é ótimo. A gente chegou aqui num túnel que está debaixo do concreto, e a função disso aqui é escoar a água que vai infiltrando. É natural que infiltre um pouco de água, e aqueles também conseguem medir se a quantidade de água que está infiltrando é a certa. Na nossa estrutura, você tem vários pontos onde você sabe que a água vai passar, então você dá um caminho preferencial para ela e monitora essa água. Goteira monitorada. É isso que acontece com os drenos. E se você tampar, você vai abrir ele em outro lugar, né? Exatamente. Se você tampar ela aqui, ela vai procurar outro caminho preferencial e vai sair. Uma coisa importante é que toda essa água precisa ser bombeada para fora. São essas bombas aqui atrás que fazem isso, porque aqui a gente está num ponto que está debaixo d'água, tanto em relação ao nível da represa, quanto em relação ao nível da água que está depois da represa. Então não teria como essa água sair daqui. Se a gente não bombear, uma hora isso aqui tudo vai ficar debaixo d'água. A gente veio aqui para um cantinho da barragem, onde tem uma estrutura especial que chama vertedouro. Uma coisa legal daqui é que, como é um lugar binacional, os cartazes estão escritos em 2 línguas, em espanhol e português, porque uma parte dos trabalhadores vem do Paraguai. Agora diz aí o que é carne rojo. Olha os comentários. Duvido que alguém acertou. No auge da construção aqui de Itaipu tinha 40 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e aqui nos túneis eles deixavam algumas pichações. Dá uma olhada nisso aqui. Essa mula daqui uns 10 mil anos, mais ou menos, vai ser uma pintura rupestre, vai estar em todos os livros, todas as escolas. O vertedouro é uma abertura que existe em cima da barragem, que serve para descartar a água que não está sendo usada. Se a represa estiver no nível máximo e precisar jogar um pouco de água fora, a gente precisa soltar a água por aqui. Só que esse negócio é gigantesco. Aqui em cima de mim é possível passar 62 milhões de litros de água. Pode ver. Eu andei um monte. Esse negócio não termina nunca. Só para comparar com o Rio Iguaçu, por exemplo, que está aqui do lado, valeria 40 vezes a água que passa pelas cataratas do Iguaçu aqui do lado. Daria um tubo água bem legal, hein? É uma pena isso aqui está fechado hoje. A condição normal de um vertedouro é fechada, sempre. Ele vai, tá vendo aqui. Exatamente. Ele vai ser aberto em situações de emergência ou para escoar o excesso de água. Tá, então, por exemplo, se cair uma torre e as máquinas forem obrigadas a parar, vai começar a sobrar água, é isso? Exatamente. Essa água tem que ser compensada com a abertura do vertedouro, a partir de uma determinada vazão. Na prática, acho que garante a vida da cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente. Estou aqui em cima da barragem e é aqui embaixo que é captada a água para movimentar as turbinas da usina. A gente não consegue ver daqui, mas embaixo de mim existem 20 buracos, 20 lugares onde a água é captada, e a entrada deles tem mais ou menos 600 metros quadrados. Lá embaixo tem uma grade para não entrar tronco e coisas que possam
estragar a usina lá embaixo, mas eu acho que nadar aqui não é uma boa ideia não, hein? A entrada da água na usina é controlada por um conjunto de comportas. Cada cilindro branco que você está vendo funciona como uma seringa. Quando você injeta óleo, a comporta pode abrir ou pode fechar. Quanto tempo demora para abrir e fechar? A abertura dela leva em torno de 20 minutos e o fechamento na condição normal é 3 minutos e meio. Ele fecha mais rápido porque pode ser uma questão de segurança. Essa aqui é uma das rodas que servem para descer a comporta. É uma rolimã gigante que pesa simplesmente 250 quilos. Eles estão trocando as antigas de aço carbono, que estavam enferrujadas, por novas de aço inox. A Flash tem benefícios para qualquer profissão mesmo. A água que entrou lá em cima da comporta está passando por esses caninhos aqui, que só de perto a gente consegue ver que eles são gigantes. O nome desse negócio é conduto forçado. Para você ter uma ideia da quantidade de água que passa aqui, é mais ou menos metade da água que desce lá pelas cataratas do Iguaçu. Dá para sentir o negócio vibrando aqui, parece um motor de carro ligado. Olha o barulho. Debaixo de cada cano branco que você está vendo aí, existe uma turbina e um gerador. Metade da usina gera energia para o Brasil a 60 Hz e metade da energia produzida vai para o Paraguai a 50 Hz. Só que o Brasil compra uma boa parte de volta, então a gente consegue ver ali as torres voltando para o Brasil. Depois essa energia tem que ser convertida de novo a 60 Hz. O legal é que essas 20 unidades geradoras funcionam de um jeito independente. E hoje uma tá parada. Adivinha só onde a gente vai entrar agora? Bora descer para casa de força, que é o lugar onde é gerada energia mesmo. Aqui dentro da usina o ruído é muito forte, a gente tem que usar protetor auricular e é quase impossível de conversar. Eu estou aqui dentro de uma cabine telefônica e ela tem que ser isolada acusticamente, como se fosse um estúdio. Eu vou abrir a porta disso aqui e você vai ver a diferença. Esse aqui você consegue me ouvir direito. Tá vendo essa linha amarela aqui embaixo? É a divisa entre o Brasil e o Paraguai, ó. Tô no Paraguai, tô no Brasil. Esse aqui é o centro de controle, é como se fosse o cérebro da geração de energia aqui dentro da usina. A gente consegue ver aqui as máquinas foram instaladas desde que Itaipu começou a funcionar, em 84. Elas funcionam até hoje, mas desde 2000 já tem um sistema digital, que a gente consegue ver os dados naquele telão lá atrás. Vai entrar agora na caixa espiral, é um lugar onde a água passa. Também é um lugar aqui que pouquíssimas pessoas têm acesso. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. Essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas, mas só que ela está muito lustrada porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas bases de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando numa rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas aqui são as pás do rotor da turbina. Ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas. Você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Acho que não rola, não. Se você pudesse olhar de fora esse lugar onde eu estou, ele teria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina, que estaria aqui no meio. Depois que a água movimentar a turbina, ela vem para cá, ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui, a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui, e esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo, a água já é devolvida ao Rio Paraná. A turbina tem 8 metros de diâmetro e roda mais ou menos 90 rotações por minuto. Como você deve ter imaginado, esse lugar aqui não é um lugar especial para as pessoas andarem. Esse chão, por exemplo, que eu estou pisando, ele não fica aqui enquanto a usina está funcionando. Ele foi
instalação que tem que ser feita aqui dentro, tem que ser montada toda uma estrutura especial para que as pessoas consigam se movimentar. Aqui, por exemplo, tem uma cápsula para alguém descer lá no fundo. Ela é parecida com aquela que salvou os mineiros chilenos lá na mina de cobre. E aqui a pessoa consegue descer por onde a água vai sair por rio. As galerias das pirâmides do Egito devem ser bichinha perto disso aqui. Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui, ele tem 3,70 metros de diâmetro. Na parte de baixo está uma turbina, dessa vez uma turbina com água passando, não está seca, que nem a gente acabou de ver, e lá em cima está o gerador. Quando você coloca os 20 geradores um do lado do outro, eles ocupam um belo espaço. Olhando de perto é um pouquinho maior do que você estava imaginando lá de cima, vai? Então, esse aqui é o maior vão livre que existe dentro da represa. A gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador e o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito, porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas e serem levadas por uma saída por esses guindastos que a gente está vendo aqui em cima. Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica, né, Duca? Exatamente. A parte fixa ela é composta pelos barramentos estatólicos, ou enrolamento, que seja os fios de cobre no motor, digamos assim, uma comparação. Na parte móvel é o rotor da unidade geradora, é onde tem os eletroímãs. Aqui, então, a gente teria ímãs rodando no centro, seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio e as bobinas captando em volta. Exatamente. Quando a gente fala de bobina, não é um enrolado de fios que nem tem dentro do seu liquidificador, não. É um enrolado desses fios aqui. Olha só o tamanho dele. Dentro do fio tem um espacinho que é para correr a água, para o fio ser refrigerado de dentro para fora. O pessoal aqui está me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio, ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro, a parte que gira é mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro, e a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte girante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Nossa, o dedo quase não passa ali. Exatamente. De Itaipu saem 8 linhas de transmissão, mas são 20 geradores. E para gerenciar isso, dentro da barragem existe uma subestação. É como se fosse, pensando numa casa, é mais ou menos como se fosse aquele quadro de distribuição de força que a gente tem. Exatamente, é o contrário. Lá tem uma entrada e vários alimentadores, né? Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os disjuntores fazem esse chaveamento de acordo com a necessidade do sistema. A tensão é 500 mil volts e a corrente nominal do disjuntor é 4 mil amperes. E a capacidade de interrupção é de 63 mil amperes, né? O disjuntor residencial aí é na faixa de 50 amperes. É um super, ultra, mega disjuntor. Exatamente. As pessoas costumam aparecer aqui, te interromper e te chamar para um evento gratuito sobre ações e no final tentam te vender algo. E são 54 disjuntores desses espalhados pela subestação. Tá, se cair, por exemplo, uma linha de transmissão e precisar cortar a transmissão de energia, é aqui que você vai desligar. Sim, na verdade esse desligamento é automático. Tem um sistema de proteção que sente qualquer perturbação no sistema. Quando isso acontece, é desligado a ponta de lá da linha e a ponta de cá. A ponta de cá são os nossos disjuntores. Tá, o lugar onde solta o fio mesmo tá aqui ligado. Exatamente. É tanta energia passando que os fios têm que ser isolados por um gás especial. O gás que é usado aqui para isolar os fios se chama hexafluoreto de enxofre, ou SF6, a fórmula química dele. Uma coisa bacana é que ele é muito mais denso do que o ar, chega a ser 5 vezes mais denso, e é um gás totalmente inerte, ele não reage com praticamente nada. A questão é espaço físico. Uma subestação convencional, esse porte ela teria que ter 2,5 km de comprimento por 750 metros de largura. Ou seja, ela seria 10 vezes maior, não caberia aqui dentro. Então seria impossível ter 20 geradores da potência e da tensão que tem por dentro. Tá, e aí com o gás você consegue colocar um fio bem próximo. Aqui dentro tem 500 mil volts e 2 mil amperes circulando. Eu posso encostar aqui sem risco a minha segurança. Tá, se fosse um fio sem essa proteção, quantos metros a gente teria que estar no mínimo a 5 metros de distância. E mesmo assim, estaria sentindo os efeitos da indução. O pelo arrepiando aqui. Deixa eu ver a situação. Pode tocar à vontade. Brincadeira. Tem duas coisas que fazem Itaipu ser tão poderosa assim. A primeira é o desnível, a diferença entre o nível da água lá em cima e o nível da água aqui embaixo, que é quase de 200 metros. Isso faz a água chegar muito forte lá nas turbinas. A segunda coisa é a vazão do rio, a quantidade de água que está vindo no Rio Paraná. E tem um terceiro fator interessante, é que rio acima tem 54 usinas que elas podem regular a quantidade de água que chega até aqui em Itaipu, garantindo que seja uma boa vazão o ano inteiro. E é aqui que
que termina o ciclo de Itaipu. A água que passou pelas turbinas, que gerou energia, está saindo aqui lá por baixo. A gente consegue ver ela ressurgindo ali, formando um borbulhamento. Aquilo que está espirrando não saiu da turbina, que lá é refrigeração. E a energia elétrica a gente consegue ver indo embora por essas linhas, lá para sua casa, onde você está assistindo esse vídeo com energia gerada aqui em Itaipu, provavelmente, hein? Hoje você vai conhecer com a gente... Bom, pessoal, o vídeo é longo, né? Sei que 18 minutos aí é bastante tempo, muita informação, mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Já conheciam Itaipu? Já tinham visto alguma coisa a respeito dela? Tinham curiosidade para ver uma usina por dentro? Eu já ouvi falar, professora, mas eu nunca cheguei a ver nada assim, não. Vocês, como técnicos em automação, têm bastante campo de trabalho dentro de uma usina dessa, né? Se a gente voltar lá no vídeo, deixa eu achar o COI aqui. Isso aqui é pura automação, né? Esse centro de comando e operação, eu chamei de COI, né? Centro Integrado de Operação. Toda usina, né, moderna, seja ela uma hidrelétrica, seja uma usina de açúcar e etanol, seja uma planta de produção de qualquer produto mesmo, né, que seja automatizada, que seja moderna, vai ter um centro desse integrado de operação, e todos os equipamentos que são instalados no campo e mandam informações para esse lugar são exatamente o escopo do nosso curso de automação, né? Então, aqui talvez seja a primeira vez que vocês olham para a cara do COI e entendem o quão poderoso é o curso de vocês. Sem o curso de vocês, a gente não conseguiria operar de forma automática toda uma usina como essa. Professora, dá para fazer isso sem ser de forma automática? Dá, com muita gente mesmo, trabalhando o tempo todo ali, monitorando, cada um monitorando seus equipamentos. Se vocês, quando forem trabalhar, às vezes vão visitar alguma usina, principalmente de etanol, tem usinas bem antigas na nossa região, que tem algumas áreas meio que históricas, outras que realmente ainda não se modernizaram. Vocês vão ver que o quanto de equipamento tem e o tanto de pessoas trabalhando é muito diferente de uma usina moderna como é Itaipu, tá? Então, assim... meu curso não é eletrotécnica, né, que é geração de energia, transmissão. Não, mas isso daqui só é possível com o nosso curso de automação, tá? O que é importante aqui desse vídeo? A gente viu, né, a gente estava falando aí de energia, de potência, falei um pouquinho de como, né, energia potencial gravitacional ia transformar em energia elétrica. Esse vídeo vem trazendo para vocês como esse processo é feito. Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esse processo em si nas matérias de instalação elétrica. O PTAN deve falar um pouquinho sobre, e o Newton deve falar no terceiro ano lá em motores. Os motores, os motores e os geradores, eles têm uma construção física parecida, tá? O motor, ele gasta energia elétrica para virar energia cinética, e o gerador, ele pega a energia cinética, que é aquela energia lá de rodar aquela turbina gigante, e transforma em energia elétrica. Eles têm a mesma construção física, você está usando ele meio que ao contrário, tá bom? Então, aqui a gente vai ter essa visão global de como é gerada energia. E fazendo a transição entre o que a gente estava estudando, que era, né, a parte de corrente contínua, aqui a energia ela é gerada de forma contínua e você faz a conversão dela para alternada para poder enviar ela para casa da gente, tá? Na sequência das semanas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre contínua e alternada. A ideia de hoje é que a gente simplesmente pegue aquele gerador gigantesco, né, e consiga imaginar ele no nosso papel. O que a gente pode imaginar dele? Com certeza, como a gente falou lá em potência, a gente tem algum tipo de perda. Sempre que eu gero energia, que eu transformo energia de uma
forma para outra, eu tenho um pouquinho de perda. Então, em eletricidade, a gente modela, a gente cria um desenho que representa essa perda, tá? E é isso que a gente vai fazer com os geradores. E por que eu coloco ele bem nessa parte entre potência e o nosso próximo conteúdo? Ele realmente faz esse link entre regime permanente, né? Regime contínuo para regime alternado, que a gente vai ver depois lá do feriado do dia 12, tá bom? Bom, se tiverem mais perguntas, curiosidades, se eu puder ajudar aí nas curiosidades, geralmente esse vídeo traz bastante perguntas, né? Mas eu entendo que online dá uma certa preguiça. Alguém já imaginou quem construiu essa usina? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não lembro de ter ouvido, não. Ela foi construída aí na ditadura militar e é um consórcio, várias empresas construíram, mas a empresa que fez o gerenciamento do projeto chama Promon. Ela existe até hoje, é uma empresa gigante, né? Tem altos e baixos aí, mas ela faz a obra em si, né? Ela gerencia a obra, ela adquire os materiais, ela subcontrata empresas. Não foi uma empresa só que construiu a parte de concreto, as turbinas, a tubulação. Então, a Promon é a empresa que faz todas essas empresas diferentes conversarem. Uma outra área que vocês podem atuar, que é uma área muito legal, pelo menos na minha opinião, é essa, né? Eu já trabalhei com a Promon, não como funcionária, mas uma obra que a Promon gerenciava. E assim, é realmente muito... A pessoa que trabalha com uma empresa dessa, a organização que eles têm, as técnicas de gerenciamento, é bem legal. Então, às vezes, vocês gostam de obra, eu falaria que Promon, Poire, essas empresas que fazem isso são muito interessantes. Hoje, atualmente, no Brasil, uma obra grande que está acontecendo é a Ferrovia Norte-Sul, né? Está com um entreposto, não sei se é Anápolis ou já está aí, que eles estão, ou Rio Verde, eu não lembro qual das três que está, sei que é em Goiás, e é uma obra gigante. Eles têm, assim, constroem moradias para os trabalhadores, porque é no meio do nada, indo para lugar nenhum. Eles constroem moradia, todo mundo vai para lá, volta de mês em mês para casa. É assim, é outra dimensão de obra mesmo. Nunca participei de obra desse tamanho, não. Só para deixar claro. Minhas obrinhas eram pequenas. Bom, então vamos lá. Vamos modelar o nosso gerador. A gente conheceu, lá em eletricidade, um elemento desse tipo, certo? Esse elemento aqui era a tensão, a gente chamava ele de U e tudo certo. E a gente ligava ele, por exemplo, a um resistor, que depois de um tempo a gente descobriu que o nome bonito dele era a carga, né? A gente usou lá o dispositivo, a carga, alguma coisa assim. Só que, na realidade mesmo, existe um outro resistor aqui, tá? Que a gente chama de resistor interno, R pequenininho. E aqui de fora a gente tem o nosso resistor externo, que é a carga, o que a gente estava acostumado. Bom, aqui, em vez de chamar de U, eu chamo desse Ezinho cursivo aqui, tá bom? E, na verdade, o U, que é a minha tensão, a tensão que eu meço lá nos polos da minha bateria, na saída do meu gerador, é isso aqui que eu estou colocando em azul. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, aí sim eu tenho a minha tensão U, tá? Por que eu tenho essa tensão U não aqui dentro, igual eu sempre estava acostumado? Porque a hora que eu vou gerar energia, eu tenho uma pequena perda.
uma pequena perda de tensão nessa resistência interna aqui. Lembra lá quando a gente estudou o divisor de tensão? Como que era a ligação do divisor de tensão? Vocês lembram se era série ou se era paralelo? Era série? Era série. Então, eu peguei a tensão E e deixei um pouquinho aqui com esse R e um pouquinho com esse R maiúsculo. Eu realmente dividi, eu perdi um pouco, são as perdas do meu gerador, tá bom? Então, eu vou escrever um pouquinho sobre isso aqui no cantinho. O gerador real tem perdas. Essas perdas, elas são representadas pela essa resistência interna, o R'. A tensão nominal, que é a tensão na hora que você compra uma bateria, uma pilha, quando você está fazendo a geração de energia, é a tensão assim, se não existisse o R, qual seria essa tensão? Eu chamo essa tensão de tensão nominal. A tensão nominal é o Ezinho, tá? A tensão que a carga recebe é somente U. E quanto vale esse U? Né? Eu quero saber quanto vale esse U. Vamos pensar aqui juntos. Se eu souber, tem uma corrente Izinho aqui passando. Dá para eu escrever a seguinte equação. U é igual a E menos R vezes I, tá? Essa daqui é o que a gente chama de equação do gerador, tá bom? Como é que a gente pode deduzir essa equação? A gente pode encontrar ela olhando aqui para esse circuito, tá bom? Vocês querem que eu faça isso ou vocês querem decorar essa equação? Fiquem à vontade. Para a disciplina não faz diferença, né? Para a compreensão de vocês.
Bom, eu vou optar pelo jeito simples, então. Não vou deduzir. Vocês vão aceitar essa fórmula. Vou reescrever ela aqui. U é igual a E menos R vezes I, tá? Isso aqui vale para qualquer situação do nosso gerador, tá bom? Mas tem dois casos muito importantes do gerador, tá? É o gerador em aberto. E o gerador em curto circuito. O gerador em aberto, ele funciona assim. Quando a gente tem o gerador, ele tem a resistência interna, só que a gente não ligou nada no gerador, tá? Já o gerador em curto-circuito, ele também tem a resistência interna normal. E a gente conectou um polo do gerador ao outro. Imagina que isso aqui é uma pilha, tá? Essa nuvem aqui em azul é uma pilha. A gente pegou um fiozinho do positivo e colocou no negativo, tá bom? Essas são as duas condições interessantes do gerador em aberto, do gerador. Ele em aberto e ele em curto-circuito. O que acontece aqui nessa primeira situação? Tem corrente aqui? Não tem. Vamos escrever a equação do gerador aqui. U é igual a E menos R vezes I. Só que aqui a corrente é igual a zero, tá? Se eu substituir esse zero aqui na equação, menos R vezes zero, eu tenho que a tensão é igual à tensão nominal, tá? Então, no gerador em aberto, somente nesse caso, U é igual a tensão nominal, tá bom? E no curto-circuito? O que acontece? Vocês não lembram, mas lá no comecinho do ano a gente até testou isso lá no Tinkercad. Quando eu tenho um fio, um cabo, né? A tensão nesse cabo, se ele for um cabo ideal, né, um cabo, né, muito bom, a tensão nele é zero. Se eu colocar um multímetro daqui para cá, a tensão é zero. Então, nesse caso aqui, na verdade, o tá aqui, ó. É 0 volts, tá bom? Então, substituindo aqui na equação, menos R, e aqui eu vou colocar o I, que é a corrente de curto-circuito, ICC, tá? 0 é igual a E menos R vezes ICC. ICC vai ser igual a E dividido pela resistência interna. Bom? Então, são as duas coisas muito importantes para a gente saber
do gerador. Professora, beleza, já aceitei isso daí, mas como é que a gente usa isso? Vamos fazer um exemplo? Pode ser. Bom, temos 3 coisas para fazer, né? Nós temos um gerador, nós sabemos a tensão nominal dele, o E, e sabemos a resistência interna dele. Na letra A, eu peço para vocês calcularem a corrente de curto-circuito. Vou só duplicar aqui o tomada. Beleza. Vamos resolver primeiro a letra A. Eu falei para vocês que a corrente de curto-circuito, ela acontece quando eu faço uma coisa muito especial com o meu gerador. Eu ligo cada pedacinho dele com um fio, né? E aí eu calculo uma corrente. O que tem de especial quando eu faço isso? Eu acabo de descobrir que, nesse caso, a tensão da carga é 0 volts. Então, usando lá a minha equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I, nesse caso, de curto-circuito. U é 0, E eu tenho que é 10, a resistência 100 ohms, e o ICC é o que eu quero saber. ICC vai ser 10 dividido por 100, que deu 0,1 ampere. Professora, poderia ter usado direto a fórmula que você deu aqui? ICC é E dividido por R? Poderia. Mas às vezes a gente não lembra da fórmula. A gente consegue lembrar de como a situação funciona. Então, você pode só saber essa fórmula e o restante você dá uma analisada na situação. Ah, não, eu gosto de fórmula. Então, você sabe que em curto-circuito, a corrente de curto-circuito é tensão nominal dividido pela resistência interna, e no gerador em aberto, a tensão da carga é igual à tensão nominal.
Dúvidas? Perguntas? Nenhuma dúvida. Tranquilinho? Então, vamos fazer a letra B. Na letra B, é como se eu pegasse um multímetro e colocasse ele justamente aqui. Vou escrever ele aqui de V de volt, né? O símbolo do medidor de tensão. Coloquei ele aqui. O que ele vai medir? Tá? Ele não tem... a corrente que circula aqui é muito, 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 muito pequenininha. Vai circular? Vai, mas se a gente tivesse no laboratório, a gente teria visto que ela é muito, muito, muito pequenininha. Então, é como se essa resistência interna não tivesse nenhuma perda, né, de tensão. Então, no circuito, no gerador em aberto, a gente tem que a tensão é igual ao E. Por quê? A corrente é zero, tá bom? Então, se a tensão é igual ao E, ela vale 10 volts, tá bom? Tranquilo? Acho que sim. Então, vamos para a última questão do nosso exemplo. Agora sim a gente vai usar o nosso gerador. Tá? Estava muito tranquilinho, agora a gente vai realmente usar ele. Vamos ligar uma carga nele. Uma carga de 400 ohms. Então, eu vou colocar uma resistência aqui de fora, né, do gerador. É o meu errão. Né? E ele vale 400 ohms. Beleza? Aqui vai circular uma corrente I, que eu não sei qual é. Como vocês acham que a gente calcularia essa corrente I? Tem uma lembrada aí de divisor de tensão. Por que a gente precisa calcular essa corrente I? Vamos dar uma olhada quais são os nossos dados. Ó, a gente tem o E igual a 10 volts. A gente tem o R'inho, que é igual a 100 ohms. A gente tem o R'ão, que é igual a 400 ohms. E a gente quer saber qual que é o U. Isso era o nosso primeiro passo. Quais são as fórmulas que a gente tem? A gente tem a clássica. U é igual a E menos R vezes I. E as outras não é curto-circuito e não é circuito aberto, então não se aplica. Basicamente, a gente tem essa fórmula. E quem que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o U. Mas a gente também não tem esse Izinho aqui. Tá? O que sempre vale? O que eu sempre falo para vocês que sempre pode ser usado? Desde o praticamente o primeiro dia de aula. Primeira lei de Ohm. U, né? Ou uma tensão é igual a resistência vezes a corrente. Grande pergunta: quem é essa tensão? Quem é essa resistência? Quem é essa corrente? Bom, muito cuidado aqui. Essa tensão, pessoal, quando a gente fizer um circuito com uma resistência só, lembra que essa daqui vale quando é uma resistência só? Quem vai ser essa tensão? Vai ser o E
E aqui, a resistência vai ser o REC. Qual que é o REC aqui nesse caso? É série ou paralelo? É série. Então, vai ser o 100 mais 400. 500 ohms. Tá? Se eu sei que o E é 10 volts, dá para eu calcular o... Na verdade, vou até escrever aqui, ó. E é igual a REC vezes I. Dá. 10 é igual a 500 vezes I. I é igual a 10 dividido por 500, que eu já vou colocar o resultado aqui. 10 dividido por 500, 0,02. Beleza. Agora, dá para usar essa equação? Dá. Vou colocar de azul agora. Vou juntar esse dado. Vou ter que U é igual a E menos R vezes I. U, quanto que vale o E? 10, R 100 e o I vale 0,02. U vai ser 10 menos 2, U vai ser 8 volts. Aqui é como se eu comprasse uma pilha de 10 volts, tá? Só que, em função da carga que eu coloquei e da resistência interna, eu só estou aproveitando 8 volts dessa pilha, tá bom? Entenderam? Tem dúvidas? Posso passar um exercício, então, para vocês? Por mim pode. Tranquilo? Então, eu vou passar um exercício parecido com o exemplo. Primeira coisa que eu vou falar é a letra A e B igual. Na letra C, eu vou pedir para vocês calcularem com algumas cargas, tá bom? E aí, na aula que vem, eu retomo isso daí, falando um pouquinho sobre o que vocês vão encontrar de resultados, tá bom? A aula que vem, na verdade, vai ser um vídeo. Semana que vem eu não, infelizmente, não vou conseguir estar online com vocês. Então, essa tarefa, na verdade, eu vou deixar para vocês por 2 semanas, tá? E na semana que vem eu vou fazer vai estar disponível um vídeo para vocês sobre capacitores e indutores e alguns exercícios bem simples, com 1 semana de prazo. E aí, no dia 14, eu volto corrigindo os 2 exercícios, tá bom? Vamos lá, exercício. Ok.
Bom, eu fiz uma tabela aqui, pessoal, que vocês vão considerar que o R, né, o Rão, a carga é 2 ohms, depois que ela é 5 ohms, depois que ela é 10 ohms, ou seja, você vai repetir a letra C para cada uma dessas cargas, tá? 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 e 200, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho? Sim, mas aí vocês vão fixar legal esse conteúdo e isso vai ajudar a gente a explicar o que aconteceu, né, na aula lá do dia 14 com esse gerador. Então, na semana que vem, vocês têm atividade assíncrona sobre capacitores e indutores. Até o dia de hoje, a gente conhece basicamente o componente resistor. E aí a gente vai conhecer 2 outros componentes, que são o indutor e o capacitor. Eu vou indicar 2 vídeos sobre o funcionamento deles, não vou ficar falando. Vou indicar 2 vídeos para vocês assistirem e vou, na verdade, falar com vocês sobre as unidades desses componentes e como a gente pode associar eles, tá? Associação em série, associação em série e associação em paralelo de cada um deles. E vocês vão ter alguns exercícios para fazer de série e paralelo. Tá? É bem parecido com o resistor, muda as unidades e alguns detalhezinhos, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, eu fico por aqui. Desejo a vocês uma boa semana. E se vocês tiverem dúvidas, eu não vou estar online na semana que vem, mas eu estou no WhatsApp, estou no e-mail, podem mandar, tá bom? Um abraço. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, tchau.